senhores telespectadores, estou-lhes a falar num coreto. Um coreto que fica no meio de uma praça é que se poderia chamar o Terreiro do Paço, Sobral do Montagraço. Terreiro do Paço, porque realmente foi construída a pensar no Terreiro do Paço. Há, aliás, em Portugal, várias praças deste género. Por exemplo, em Vila Real de Santo António, há realmente aquele pequeno Terreiro do Paço. São grandes admiradores do Marquês de Pombal, homens que estiveram ao serviço do Marquês de Pombal, que receberam grandes favores do Marquês de Pombal e que construíram os seus palácios dominando terreiros do Paço. Digo-lhes que é o Terreiro do Paço porque realmente a praça tem outro nome. Aqui dizem que é a Praça Doutor Eugênio Dias. Bom, e é muito justo, parece que houve aqui um médico que ficou no coração dos moradores. Era um médico muito caritativo, muito dedicado, fazia tudo pelos seus doentes e depois, quando morreu, à praça principal deram o nome Praça Doutor Eugênio Dias. Acho justíssimo que se preste homenagem a um médico que serviu tão bem a sua terra, mas em todo caso há lugares para as coisas. Esta praça é construída em homenagem ao Marquês de Pombal e um benfeitor local aqui está de facto, de certo modo, a perturbar a história. E é essa história, a curiosa história de Sobral do Montagraço, que hoje lhes vou contar. Bem, pensem na expressão Sobral de Montagraço. Portanto, Sobral é um lugar onde certamente havia sobreiros e junto do monte é que se chamou Monte Agraço. Agraço significa áspero, um monte amargo, onde a vida não seria muito agradável, o Monte Agraço. Mas foi realmente nesse monte que a história da Terra começou. O documento mais antigo referente ao Sobral do Montagraço é uma carta do rei Dom Sancho I. Esse rei, em 1186, deu o reguengo, reguengo quer dizer terra que pertence ao rei, terra régia, deu o reguengo do Sobral ao bispo de Évora. No século XII, portanto, isto eram terras, pertenciam ao rei, e o rei entrega isto para, enfim, dar o rendimento à diocese de Évora. Não sei se há alguma ligação entre isso e agora o facto de estar ali naquele capitel um bispo, está o báculo episcopal, este é um capitel de uma igreja romano-gótica, também de uma idade indefinida, mas isto pode ser século XIII, XIV, tem capitéis muito interessantes, e tem outra coisa interessantíssima, é que no meio das ruínas romano-góticas, no século XIX, o proprietário das terras, ali onde talvez tenha sido o altar-mor, pôs um lagar de vinho. Lá estão as pedras para onde escorria o sumo do vinho e lá está, enfim, ainda a grande pedra da vara do lagar. Eles estão agora, enfim, a restaurar este templo até certo ponto e parece que vão retirar o lagar, porque acham que o lagar não tem nada a ver com o altar-mor. Eu tenho pena porque realmente o monumento chegou a nós assim mesmo. Velhas ruínas que vêm do tempo dela rei Dom Sancho e que, depois da Revolução Industrial, servem para fazer um lagar de produção de vinho. Mas a mais notável igreja da região é esta igreja de São Quintino.
esta igreja levanta muitas dúvidas. A primeira é logo esta: como é possível aqui, numa região com uma população que não era numerosa, fazer este templo enorme? Um templo de 3 naves, um templo arquitetonicamente importante, dispendioso. Bom, sabe-se que ele foi mandado construir pelo rei Dom Manuel I. Está à entrada uma data, deve ter sido nessa altura que substituíram a pequenina igreja que aqui havia, e aquele pórticozinho ao lado dava a entrada para essa pequeníssima igreja, por este enorme templo. Mas porquê um templo tão grande numa terra tão pequena? Bem, cada um dará a sua explicação. Eu explico isso pela própria época em que foi construída. Reinado del Rei Dom Manuel, estão os navios a ir e a vir da Índia carregados de especiaria. Portugal é uma nação em plena expansão e progresso, e espera-se que amanhã haja mais portugueses, mais necessidades, e está-se a construir tudo em grande. Esta é uma grande igreja manuelina, construída já a pensar no futuro. Bom, mas por outro lado, porquê São Quintino? São Quintino é um santo, não é português, não tem mais nenhuma igreja em Portugal. Isto é que é curioso, mais nenhuma. Esta é a única igreja de São Quintino. São Quintino é um santo francês, do norte da França, da região da Amiens, que foi martirizado. Depois, o culto dele é importante ali no século X, XI. Ora, isto aqui é tudo mais moderno, mesmo a igrejinha antiga é mais moderna. É muito possível que nas relações de Portugal com o norte da Europa tenha vindo uma imagem de São Quintino e que lhe tenham dedicado um templo. Ou então, quem sabe, se a primeira póvoa feita pelo rei Dom Sancho não terá sido com esses guerreiros que vinham à cruzada lá dessas regiões do norte da França, com eles o culto de São Quintino. Eu não sei, são hipóteses que não estão resolvidas. O certo é que hoje, aqui na região, continua viva a devoção do São Quintino, e vem aqui muita gente cheia de fé rezar a São Quintino, que parece que é um santo especialmente protetor dos que têm doenças na cabeça. Há até uma tradição ingênua, que é esta. Está aqui o que dizem que era um barrete, uma cópia, naturalmente, do barrete do São Quintino. E as pessoas enfiam isto na cabeça doente, ou na cabeça que dói, e dizem que com este facto têm melhoras prodigiosas. Claro que são crenças populares, ingênuas, que vêm de longe. Reparem como é estranho que o culto de um santo martirizado em França, nos inícios do cristianismo, continue vivo aqui nesta igreja num confim da Extremadura. Um monumento histórico que é referido em todas as publicações sobre o Sobral de Montagraço é este em que nos encontramos. Isto é o antigo Forte do Alqueidão. E o Forte do Alqueidão era uma das fortificações das linhas de torres. Este lugar é realmente muito bom para perceber o que eram as linhas de torres. Se a gente olhar para ali, vê o Tejo, aí o curso do Tejo, as fortificações começavam além, e aqui havia esta linha que tinha aqui o seu principal sustentáculo. Havia aqui centenas de homens de guarnição e muitas dezenas de canhões, e além vê-se o mar.
É claro, esta linha de fortificações destinava-se a impedir o avanço do exército francês sobre Lisboa. E isto funcionou. A terceira invasão vinha comandada por um general de grande prestígio, que era o Macena, o filho querido da Vitória. Chegou realmente diante das linhas, não conseguiu atravessá-las, estacou e isso livrou Lisboa da invasão estrangeira. Para comemorar esse facto, a nossa engenharia militar mandou fazer aqui um monumento singelo, mas realmente bonito e instrutivo. Isto é o marco geodésico, mandaram rodear o marco geodésico de uma plataforma para olhar e uma cinta de azulejos de onde se vêem todos os fortins à volta e todo o horizonte. O norte, o sul, o oeste e o oeste. Tudo isso estava representado em azulejos que foram desenhados para isso, mas que hoje estão como veem, estão feitos em pedaços. Nós conseguimos ganhar essa batalha contra a invasão francesa, mas ainda não ganhamos a batalha contra a buçalidade, a rudeza, a incultura, o analfabetismo, o terrível nível cultural de uma boa parte da nossa população. Bom, mas para mim, o monumento mais bonito e mais significativo de Sobral de Montagraço é realmente esta pequena Praça Pombalina. Bom, já lhes disse que a primeira referência é aquela em que o rei Dom Sancho doa toda esta terra ao bispo de Évora. Isso em 1186. Reparem, Évora foi conquistada aos mouros em 1166, portanto 20 anos antes, pelo Geraldo Sem Pavor. A terra agora deixou de ser moura, passa a ser cristã, é preciso construir uma catedral e a terra precisa de dinheiro. E o rei dá-lhe estas terras para aqui, terras que ainda eram de mouros, terras quase sem dono, deu-lhes isto e é muito atilado pensar que este dinheiro desta região, o rendimento destas vinhas, ajudou a construir pelo menos os alicerces da Catedral de Évora. Bom, e durante aqueles séculos, 12, 13, 14, 15, era para lá que ia o rendimento da terra. Quando chega ao século XVI, o cardeal Dom Henrique, o cardeal que depois foi rei, resolve criar uma grande universidade, uma nova universidade em Évora. E então tirou Sobral de Montagraço à mitra de Évora e entregou à Universidade de Évora. E foi com rendimentos daqui que se contribuiu para a construção daquele magnífico palácio em que hoje funciona a reitoria da Universidade de Évora e que é um dos mais bonitos passos évorenses. Bom, e assim foi, pertencia à Universidade, isso acontece no século XVI e XVII, mas reparem, a Universidade de Évora era inteiramente dominada pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas. Acontece que o Marquês de Pombal extinguiu a companhia, expulsou os jesuítas de Portugal e travou uma guerra enorme que terminou pela extinção da Companhia de Jesus pelo próprio Papa. Ora bem, quando ele expulsou os jesuítas, confiscou-lhes todos os bens para o Estado. Bom, ora, entre os bens da Companhia de Jesus vinham os bens da Universidade de Évora, porque a Universidade também foi extinta, acabou a Universidade e ficou como única universidade a de Coimbra. Claro, os bens que tinham pertencido à extinta Universidade reverteram para os cofres do Estado, mas
em muitos casos, o Marquês de Pombal dispôs deles para recompensar os serviços de pessoas que o tinham servido com grande dedicação e com grande lealdade. O caso mais curioso é o dos irmãos Cruz. Quando o Marquês de Pombal foi apeado do poder, em 1777, saíram muitos pasquins a acusá-lo de ter feito grandes burlas, grandes embustes. Foi uma papelada. Olhem, saíram tantos papéis a dizer mal dele, como durante o tempo que ele governou, tinham saído papéis a dizer bem dele e a pô-los nos píncaros. Bom, e eu estou desconfiado que alguns dos que diziam mal eram os mesmos que tinham dito bem. Bom, mas nessa papelada, para desacreditar o Marquês de Pombal, fala-se muito nos Cruzes, nos irmãos Cruzes. A ideia, eu li muitos desses documentos, eles muitos também de inéditos. Parece que é verdade que um dos irmãos Cruzes, o António José da Cruz, era cônego na Patriarcal de Lisboa. E esse homem era um dos grandes cônegos que dirigiam o patriarcado e que tinham muito poder, muito, no tempo do rei Dom João V. Dom João V governa em grande parte apoiado nos cônegos da sede de Lisboa. E é esse cônego que, junto do espírito do jovem rei Dom José, teve a sua influência para que o Sebastião José de Carvalho e Melo, que tinha tido até então umas missões diplomáticas, havia quem dissesse que tinham corrido bem, havia quem dissesse que não, que tinham corrido mal. Bom, e quando se discute um homem, é porque ele vale qualquer coisa. Quando não se discute, isso é que é mau sinal. Pombal era um homem discutido quando, cerca dos 50 anos, é chamado pelo rei ao governo. E dizem que é chamado em virtude de uma ajudinha dada pelo cônego Cruz. Ora, o cônego tinha irmãos e o Pombal, é verdade, protegeu os irmãos do cônego de uma forma realmente extraordinária. Levou-os aos mais altos cargos, deu-lhes oportunidade de fazer negócios extraordinários. Bom, um deles, o José Francisco da Cruz, deu-lhe grandes propriedades em Carcavelos. Outro irmão, o Joaquim Inácio, fez obras, fez negócios, foi ele quem construiu como mestre de obras a Basílica da Estrela, já para a Rainha Dona Maria I. Bom, e também arranjou uma fortuna enorme. Havia um terceiro irmão, o Anselmo José da Cruz. Esse foi banqueiro, foi o construtor de um grande palácio ali ao Calhariz, onde hoje está instalada a Caixa Geral dos Depósitos. Era um palácio dos mais luxuosos de Lisboa, era banqueiro. Esse Anselmo ficou famoso e dizia-se muito, um dia deu lá uma recepção que deu brado para apresentar à fidalguia portuguesa um grande nobre italiano, um grande nobre que lhe vinha recomendado por grandes casas bancárias de Londres. O nobre chamava-se José Bálsamo. Estava casado com uma mulher lindíssima, que era a dona Lourença Feliciana. Era lindíssima. Ficou famosa a beleza dessa romana. E diziam as más línguas, que o Anselmo José da Cruz não foi insensível a tanta beldade. Pelo contrário, foi muito sensível. E andou com milhões. Nessa festa ele apresentou o José Bálsamo aos fidalgos de Lisboa, mas estava lá o Pinamanique, aquele terrível intendente da polícia. E o Pinamanique tinha um faro especial e, quando o cumprimenta, diz para os amigos: não sei porquê,
esta cara não cheira bem. A verdade é que o grande fidalgo italiano, pouco depois, foge de Lisboa, ele ainda passa por Londres, dá umas voltas no mundo, ele já tinha estado em tantos sítios, ele já tinha sido embaixador, conde, marquês, duque, grão-mestre de maçonarias que ele inventava, porque nunca foi grão-mestre de coisa nenhuma, naturalmente, grande médico, tinha vendido uma data de vezes o elixir da longa vida, portanto uma receita que confere a imortalidade. A gente dava uns dinheiros, recebia aquilo e nunca mais morria. Ele sabia o segredo da pedra filosofal, transmutava todos os metais em ouro. Foi ele o tal do colar da rainha. Era um burlão famoso em todo o mundo. Quando finalmente em Roma, a polícia deu-lhe a mão, prendeu, isso olhem, foi no ano da Revolução Francesa, em 1789. O famoso burlão foi preso, julgado, condenado à morte, mas, enfim, os antigos admiradores ainda lhe valeram e lá comutaram a pena de morte numa prisão perpétua e ele veio morrer poucos anos depois, ainda no século XVIII, mas já nos anos 90 e tantos, nos subterrâneos de um castelo perto de Roma. É o famoso conde de Cagliostro. Era assim que ele se apresentava, pelo menos numa das encarnações que ele teve, dizia ao conde de Cagliostro. Apresentava-se, era um homem com muito talento, ele tinha sido praticante de farmácia. Ele nasceu em Palermo, era um siciliano, nasceu em Palermo. Trabalhou numa farmácia em pequeno, lá aprendeu a misturar umas drogas, a fazer umas receitas, depois foi ao Egito, esteve na Arábia, enfim, e aqui e ali aprendeu todas as artes da burla e é um dos mais famosos burlões de que a história conserva a lembrança. Esse homem foi apresentado à nobreza de Lisboa, no Palácio do Calhariz, pelo Anselmo José da Cruz. Bom, mas isto não quer dizer que o próprio Anselmo não fosse uma pessoa de bem. Era banqueiro, homem de grandes negócios. E o que diziam os pasquins é que ao talento e à habilidade e à fidelidade dos irmãos Cruzes devia ao Marquês de Pombal, em boa parte, aquela grande fortuna que conseguiu acumular, porque ele esteve no governo 20 anos, e construiu, por exemplo, o Palácio de Oeiras. Ali no Palácio de Oeiras estão investidos, eu sei lá, estão investidos o dinheiro que ele ganhou como ministro naqueles 20 anos, não chegava nem para fazer uma pequena parte daquele palácio. Portanto, ele tinha grandes rendimentos, cuja origem a história continua a ignorar e que vinham desses grandes negócios, dessas operações que eram feitas na sombra por alguns fiéis servidores. Ora bem, um desses fiéis servidores foi realmente o Joaquim Inácio da Cruz. Está aqui junto de mim, reparem, está com o hábito de Cristo, já está condecorado, e em 1771, o Marquês de Pombal, o rei, é claro que é o rei Dom José, é sempre o rei quem faz tudo, mas todos sabem que por detrás da sombra do rei está o músculo enérgico do Marquês. O rei faz tudo, mas claro que não faz nada que o Marquês não queira. E é o rei quem dá ao Joaquim Inácio a vila do Sobral de Montagraço. Falo senhor da vila. Senhor, portanto, de todas as terras, senhor da vila, e o Joaquim Inácio leva isso muito a sério, vem para aqui, manda fazer o seu paço, manda fazer uma casa para a Câmara e pôr lá uma pedra com o seu brasão a dizer que foi ele, Joaquim Inácio da Cruz, que agora já não é da Cruz, agora os Cruz passam a ser Cruz Sobral. Cruz Sobral, porque são donos do Sobral. É o Sobral que vem a dar a família.
Cruz Sobral agora ele faz a Casa da Câmara e faz, à volta da sua casa, uma praça com um desenho inteiramente pombalino. Devo dizer que o Sobral, este Joaquim Inácio, não teve filhos e que os irmãos também não tiveram filhos, mas o Anselmo, o tal do Palácio de Calhariz, teve uma filha que casou com um filho do cônsul da Holanda em Lisboa, Brancamp. Desse casamento, esse rapaz tinha muitas qualidades e recebeu uma herança, a Vila do Sobral, e depois foi feito Barão do Sobral, e depois Visconde do Sobral, e depois a família recebeu o título de Condes do Sobral. Isto é a Câmara Municipal. Peço-lhes que vejam que no alto da fachada está um brasão e que o timbre do brasão é um cão. O cão quer dizer qualquer coisa. É que quando o Marquês de Pombal concedeu armas a este homem, deu esta explicação: foste fiel como um cão. A frase foi do próprio Pombal.